Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo mais um Pela Lente aqui no nosso canal, aqui no Alguém Viu Meus Óculos. Muito feliz de te receber por aqui. Hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana, já vou adiantando, até porque você já leu aqui na descrição do vídeo, né, no título, então você já sabe, sobre o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, esse lugar incrível, maravilhoso. A gente vai conversar sobre inúmeras iniciativas que eles têm. Antes, queria te lembrar que nós temos o nosso Apoia-se, então se você quiser apoiar o canal, você recebe vídeos exclusivos, né, antes de todo mundo, em primeira mão, com resenhas de filme, de série, de livro, enfim, é só clicar aqui na descrição, são R$ 5 por mês, um vídeo por semana. E temos também, não posso ajudar, porque, sei lá, tô sem dinheiro, que tá todo mundo meio mal. Acessa aqui as minhas redes sociais, só de curtir, compartilhar, assistir os vídeos, você já ajuda demais, demais, demais. Bom, hoje a gente recebe uma pessoa super importante para a cultura do Rio de Janeiro. A gente tem uma obra acontecendo, uma obra no meu condomínio que jamais termina. A gente está aqui assim há tempos, eu já me acostumei com ela, mas talvez para o vídeo vocês escutam, saibam que é assim uma obra interminável que acontece aqui. Hoje a gente recebe uma pessoa super importante para a cultura do Rio de Janeiro, como eu falei. Ela é formada em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, possui experiência na área de patrimônio cultural e museus e é especialista em administração pública. Ela exerceu entre 2008 e 2012 a função de assessora de patrimônio cultural e projetos da Fundação Municipal de Cultura e Lazer de Quissamã, e nesse mesmo período ela acumulou a função de diretora do Centro Cultural Sobradinho. Atuou entre os anos de 2013 e 2016 como chefe de gabinete da Superintendência do IFAM, no Rio de Janeiro. Foi superintendente de museus da Secretaria Estadual de Cultura e presidente da Fundação Museu da Imagem e do Som entre 2016 e 2019. E aí, Clara Paulino, nossa convidada, que já vou botar aqui na tela, é presidente da Fundação Teatro Municipal desde 2019. Chega mais, Clara, bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Você está com o microfone desligado. Agora dá para escutar. Agora sim. Bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem com todos que estão assistindo o programa. Muito bom. Seguinte, muito feliz de te receber aqui, né? Gosto muito do Teatro Municipal, frequento bem, já assisti muitas óperas, muitas coisas lá. E aí eu queria começar te perguntando, a gente vai falar sobre muitas atividades que acontecem no teatro, né? Acho legal a gente levar isso para todo mundo, entender o teatro de uma maneira muito mais ampla. Mas antes, eu queria começar te perguntando como é ser administradora ali de um monumento histórico, cultural, turístico do Brasil como o Teatro Municipal. Quais são os principais prazeres e também os principais desafios, né, em lidar? Eu acho que tem ali uma questão muito além, tem política também envolvida, tem muita coisa ali, né? Como é que é isso? Olha, Manu, eu sempre falo quando me fazem essa pergunta que é um misto de honra e desafio, né? A gente é uma honra, principalmente para mim, que sou historiadora, né, que trabalho com patrimônio cultural, então gerir um bem, que é um bem tombado nacional, estadual e municipal, a gente é tombado em todas as esferas possíveis, e conseguir fazer parte do cotidiano disso, tentando contribuir, é uma honra gigantesca, né? Mas, ao mesmo tempo, é um grande desafio, porque você está falando de uma instituição que tem uma estrutura muito grande. Então, além de ser um patrimônio e que precisa ser preservado, né, nas suas nuances de patrimônio, nas suas características construtivas, você está falando também de uma instituição que tem 540 funcionários. O Teatro Municipal, as pessoas não sabem, né, mas quando a gente fala no Teatro Municipal, a gente visualiza essa linda construção, esse prédio histórico que fica aqui no centro do Rio. Mas o Teatro Municipal vai muito além. A gente, na verdade, tem 4 unidades ativas. A gente tem o prédio histórico, a gente tem o prédio anexo, a gente tem uma unidade em Auma, que é a Central Técnica de Produções, onde a gente tem serralheria, marcenaria, pintura... Gente, eu não sabia dessa, eu não conhecia. Exato, é onde a gente guarda os espetáculos. E a gente tem uma unidade em construção no Porto do Rio, né? Um grande galpão ali de frente para o Aquarrio, que atualmente está até com uma exposição em cartaz. Então, assim, são vários equipamentos que você precisa gerir, além de você estar lidando
constantemente com pessoas, sejam elas funcionários do teatro ou o público que o teatro abarca em cada um do seu cotidiano, dos seus espetáculos e no dia a dia, né? Então, eu digo que é um desafio, porque você tem que ter muita... Eu, às vezes, brinco que você precisa ter muita paciência e tá muito centrada para conseguir dar conta de tudo e separar todas as situações cotidianas em várias caixinhas, de forma que uma não interfira na outra, né? Não, eu já aqui impactada, porque não, o teatro, não, aí você me traz mais 3 unidades. Gente, como assim? Somos 4 no total, e aí todas precisam ser preservadas, todas precisam ser mantidas, todas têm uma equipe própria, então é um desafio, mas é um desafio muito gostoso, eu brinco porque... apesar da manutenção constante, você lida, né, com muitas pessoas, profissionais, uma equipe muito boa, profissionais extremamente qualificados, o que torna tudo mais fácil. Boa. E aí o grande motivador da nossa conversa, assim, né, que foi o que me fez procurar, né, assessoria para a gente fazer uma conversa bem ampla sobre o teatro, na verdade foi a ópera La Traviata. Eu fui assistir sexta-feira na estreia, gente, negócio de louco, tá? Porque aquelas pessoas fazem no palco com a voz que a querida canta deitada e não erra uma nota, é uma coisa muito doida. E aí é uma ópera que estava 2 décadas, aí mais de 2 décadas ausente, a ópera de Giuseppe Verdi, está de volta aí ao palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Essa ópera La Traviata é baseada em A Dama das Camélias e narra a história de Violetta Valéry, uma famosa cortesã parisiense que se apaixona por um jovem estudante. Queria então que você contasse um pouco para a gente sobre essa ópera e a importância de ter, né, essa produção de volta aí aos palcos do teatro. Para a gente era uma quase questão de honra trazer Traviata de volta aos palcos do teatro. A gente tem trabalhado muito, Manu, com a demanda do público, então a gente vê o que o público pede. E a Traviata tem mais uma característica que, quando eu cheguei à gestão do teatro, em janeiro de 21, eu tive uma reunião com o Sindicato de Trabalhadores da Cultura que existe aqui, que reúne a representação de todos os corpos artísticos, e um desses funcionários me pediu que a gente fizesse Traviata, que ele achava que o grande tchan seria trazer de novo aos palcos Traviata. E aí a gente trabalhou muito para trazer uma linda Traviata ao público. Então, a Traviata, ela chega depois de 22 anos, de novo aos palcos, com essa linda história de amor, né, que você já bem falou, baseada na Dama das Camélias, e agora com uma releitura. A gente tem trabalhado aqui no teatro, hoje em dia, linkando muito o contexto dos títulos à realidade atual. Então, assim, a gente sempre tenta trazer nos espetáculos algumas reflexões sobre os temas, né? A gente fez isso em Dom Giovanni, por exemplo, falando do feminicídio. A gente fez isso em Macunaíma, falando sobre a questão do racismo e das diferentes etnias. E a gente agora também traz esse pensamento em Traviata, né? Como os julgamentos interferem na vida das pessoas, né? A gente tem momentos em que a gente expõe, por exemplo, o relacionamento de pessoas do mesmo gênero, agora, nessa ópera em cartaz, porque o que a gente entende é que todos devem ser respeitados, né? E existe um espaço para todos. Então, o grande contexto da Traviata e a grande reflexão que a gente traz agora, numa linguagem mais atual e com grandes nomes participando, desde o diretor cênico, que é o André Heller, que já fez parte da equipe do teatro, de um grande amigo e parceiro, que é o Malheiro, que é o maestro agora dessa ópera, que trabalha no Amazonas, né, em Manaus, mas que nos deu a honra de vir trabalhar nesse espetáculo com a gente, dentre tantos outros nomes, como a Ludmilla, como Ricardo Gaio, que é um rapaz novo e que está aí se projetando
no cenário do canto lírico, e vários outros nomes da casa também, como o Ivan, como a Lara. Então, a gente se apropria de todas as nossas parcerias e de todos os nossos artistas também da casa, e que tem tanta técnica e tanta capacitação, e traz esse espetáculo criando uma reflexão de uma linguagem moderna, e que eu espero que todos gostem muito, porque eu, particularmente, assisti na sexta, assisti no domingo, e acho que ele está bem bonito e acho que vale a pena ver, né? A gente vem também criando produções novas no teatro. Então, quando eu falo que chega uma nova produção de Traviata, é porque a gente fez do zero cenário, figurino, de forma que essa produção fique para o Teatro Municipal e que ela não demore tanto tempo novamente para ser reencenada, né? Que a gente não precise ter mais 22 anos para a Traviata estar nos palcos do Teatro Municipal, que seja um intervalo menor. Não, e esse cenário é babado. Tipo, você realmente fica imerso naquela... É um cenário grandioso, que te deixa imerso ali naquela cena, assim. Cada vez que fechava a cortina e voltava... Não é possível que vocês fizeram isso nesse tempo, o cenário foi feito por uma pessoa muito querida por nós também, que é o Renato Teobaldo. O Renato Teobaldo também fez o cenário no ano passado do Dom Giovanni. Então, ele é um cenógrafo maravilhoso, que para a gente é sempre uma alegria ter por perto, né? Os figurinos também são de um grande parceiro, de um querido, que é o Marcelo Marques, e que vem trabalhando, acho que quase em todo o espetáculo com a gente, porque o Marcelo é uma alegria e é sempre bom ter ele por aqui. Boa! E aí, outra coisa que eu achei muito legal também é a parceria que o Teatro Municipal tem com o Retiro dos Artistas, né? Queria que você falasse um pouco, porque artistas do Municipal vão lá, apresentam restas para os moradores do Retiro, que fica em Jacarepaguá. Para quem não conhece o Retiro dos Artistas, recomendo pesquisar, né? É um lugar que acolhe artistas já idosos e que moram lá e que, enfim, tem convivência, é bem bacana. E tem essas gestas que tem direito também a receber o público, né? Como que começou essa parceria e como tem sido esse processo? Se eu der uma baixada aqui de poucos segundos, é apenas para ligar o ventilador, tá, gente? Eu não estou caindo, pelo amor de Deus. Então, Manu, essa parceria com o Retiro dos Artistas começou de uma forma muito, digamos, calorosa ou afetuosa, porque a gente já vinha querendo ter uma parceria com o Retiro. E aí, por uma coincidência, eu descobri que um dos residentes atualmente do Retiro dos Artistas é um ex-iluminador do Teatro Municipal. Ele trabalhou no teatro durante 30 anos. Ele dedicou a carreira profissional dele a essa instituição. O nome dele é Manuel. E aí eu solicitei uma visita, já no intuito de poder contribuir com essa instituição, porque eu acho que o Retiro dos Artistas é uma instituição que precisa ser valorizada. Ela acolhe pessoas que batalharam antes de nós por aquilo que a gente hoje batalha, que é a arte, a cultura. E eu solicitei essa visita para conhecer pessoalmente seu Manuel e a família dele, porque ele mora lá com a esposa, e conhecer os outros residentes e pensar em conjunto nos projetos que a gente poderia trilhar, né, fazer em conjunto. E eu fui muito bem acolhida pela equipe do Retiro, principalmente pela Cida, que é a coordenadora de lá. E, num primeiro momento, a gente pensou numa parceria que também existe, que era meia entrada nas visitas guiadas do teatro, com a doação de 1 quilo de alimento não perecível, e que a gente enviaria mensalmente ao Retiro dos Artistas para ajudar na alimentação e no cotidiano dessa instituição. Só que a Cida me colocou que muitos residentes, eles precisam de eventos para se distrair mesmo. Eles estão ali, muitos têm problemas de locomoção, então eles não conseguem usufruir da cultura fora do Retiro dos Artistas. E que isso também poderia ser um link com as próprias famílias,
né? Uma motivação para que todos estivessem juntos naquele momento. E aí surge a ideia das quintas musicais, que a gente vai toda última quinta-feira do mês ao Retiro dos Artistas. Então, os artistas da casa fazem um espetáculo dedicado aos residentes, à família dos residentes, e a gente achou por bem abrir ao público geral com ingresso a preço popular, porque esse valor de ingresso fica também para a manutenção do retiro. E neste dia a gente leva os alimentos arrecadados durante o mês na visita guiada. Então eu acho que é uma forma de retribuir o que essas pessoas que hoje em dia vivem lá fizeram por nós, mesmo que de maneira modesta, trazendo um pouquinho de alegria e um pouquinho de uma vivência cultural para eles, né? Nossa, perfeito, né? Porque a gente que viveu da cultura por muito tempo e ali, realmente, como você falou, precisa ainda ter essa conexão o tempo inteiro e muitas vezes não pode sair de lá para viver os espaços culturais. Então, a cultura chegar até eles é maravilhoso. Mas, Clara, o teatro municipal, ele é visto ainda por muita gente um lugar de elite, um lugar muito chique, um lugar muito pomposo, né? Um lugar que está ali, olha que não é para mim isso aqui, como é que eu vou entrar nesse lugar? Quais os caminhos que vocês têm feito para popularizar esse acesso e mostrar que aquele é um lugar de todo mundo, que a gente precisa ocupar aquele espaço sim, que sim, em algum momento histórico ele já foi um lugar de elite, que poucas pessoas podiam entrar, mas essa não é mais a realidade, que a gente pode fazer parte do que está acontecendo lá dentro, não só tirar foto da fachada. É exatamente isso. Eu sempre falo, Manu, eu acho que eu sou até um pouco repetitiva, que o Teatro Municipal é um espaço de todos, que ele é um equipamento público do Estado e, portanto, é um equipamento que pertence a cada um de nós, e não só moradores da cidade do Rio, mas de todo o Estado do Rio, né? É um equipamento para além de carioca fluminense, eu sempre falo isso. E, como você bem colocou, o Teatro Municipal... Só para a gente falar aqui uma coisa, o Teatro Municipal se chama Teatro Municipal, mas ele é administrado assim, pelo governo do Estado, né? Exatamente. Eita, que minha gata derrubou tudo que estava na mesa agora. Ele é administrado pelo governo do Estado. Então, só para a gente fazer que as pessoas sempre acham que é Eduardo Paes. Não, não é assim. Mas, enfim. Não, então, até esclarecendo, né? Ele tem esse nome porque ele surge quando o teatro ainda era de verdade municipal, quando o Rio era a capital do governo, né? E do governo do país, não só do governo do Estado. E ele é conhecido como Teatro Municipal. Então, quando foi criada a fundação, optou-se, por mais que ele tivesse migrado quando a capital foi transferida a Brasília para o governo do Estado, ou seja, ele sempre foi estadual, optou-se por manter o nome de Teatro Municipal, até porque é um nome que a própria fachada da instituição carrega, né? Então, é Teatro Municipal por causa disso, mas a gente é uma instituição estadual. E aí, Manu, respondendo o que você falou, né? O Teatro Municipal ele surge como um equipamento de elite, era elite que, de certa forma, usufruía do tipo de arte que o Teatro Municipal fornece quando esse equipamento foi construído. Mas isso muda, né? Tudo muda com o tempo e, assim, o Teatro Municipal não é um equipamento de elite, o Teatro Municipal é um equipamento público que abriga artes clássicas e tantas outras artes. E as pessoas precisam perder o medo de estar no Teatro Municipal. Muitas pessoas ainda questionam como entrar no Teatro Municipal, né? Como deve se vestir ao vir ao Teatro Municipal. E aí eu brinco que as pessoas só não podem vir peladas, assim, com um short muito curto ou de chinelo, até por um respeito ao artista que está se apresentando. Mas você não precisa vir com um vestido de luxo. Você pode vir com a sua calça jeans, com o seu sapato, com a sua blusa, porque você vai estar aqui da mesma maneira que a pessoa que está de black tie. Então, assim, não é isso. O distanciamento, muitas vezes, existe pela nossa própria mentalidade ou concepção, né? E aí, para desmistificar um pouco isso,
A gente tem inúmeros projetos, eu posso ficar aqui citando para você vários. Então, a gente tem visita guiada, a gente tem municipal ao meio-dia. A visita guiada ela funciona de quarta a sábado, em 3 horários distintos, às 11, às 2 e às 16. E existem visitas temáticas dentro do escopo da visita guiada. Então, para além de um passeio no Teatro Municipal, uma vez por mês a gente também faz uma visita temática. E aí a gente tem desde a visita brincada, que é específica para crianças de 6 a 12 anos, que mostra o teatro de uma maneira mais lúdica, com jogos e etc., até uma visita chamada Bastidores, que só percorre a caixa cênica do teatro. Então, a gente mostra o palco, a gente mostra o que é a sala principal do Teatro Municipal. Para além disso, a gente também teve um movimento de sair um pouco das paredes do teatro. Então, no ano passado, eu fiz um circuito de viagens por todas as regiões do estado, apresentando aos municípios os projetos que existem dentro do Teatro Municipal. E a gente criou, a partir desta demanda, a gente sabe que tem municípios que ficam a 5 horas de distância da instituição. E aí é mais um desafio, né? Como esses municípios podem usufruir do teatro. Acaba sendo muito cansativo você ter uma viagem de 5 horas, assistir um espetáculo como Traviata de 3 horas e 10 e depois voltar mais 5 horas para o seu município. Então, o que a gente tem feito, a gente criou uma exposição itinerante que leva um pouco dos espetáculos, da história do teatro, que leva um pouco dos artistas do teatro para esses locais. Aliado a essa exposição, o Teatro Municipal está disponível no próprio site do teatro, um tour 3D. Então, quem não pode estar aqui presencialmente pode percorrer os corredores do teatro com legendas através da internet. A gente tem feito, para que as pessoas venham, um espetáculo mais cedo, que é o Municipal ao meio-dia. Então, em geral, os nossos concertos sinfônicos têm 2 récitas atualmente. E aí, uma récita é sempre realizada ao meio-dia, com ingresso a R$2 inteira, R$1,50, é o ingresso a preço popular, e a outra récita no horário convencional. Uma outra determinação foi que o preço máximo dos ingressos da programação feita pelo Teatro Municipal, dos espetáculos realizados pela casa, como Traviata, como foi Gisele, os concertos sinfônicos, eles têm valor máximo de R$100 inteira. Então, hoje em dia, para você assistir um espetáculo no Teatro Municipal, você pode ter a certeza que o valor máximo que você vai gastar no ingresso é de R$100. Né? A gente vai com ingressos de R$100 até R$15. Então, isso é o valor cheio. Se você considerar meia entrada, você está falando de um ingresso a menos de R$10, R$7,50, para assistir um concerto sinfônico. Além disso, a gente também tem alguns outros projetos paralelos e que ocupam outras áreas do Teatro Municipal. Então, toda quarta-feira, às 17 horas, a gente tem um projeto chamado Boulevard de Portas Abertas, onde a gente tem a apresentação de grupos sinfônicos do estado do Rio de Janeiro. A gente convida grupos, principalmente ligados a projetos sociais, a se apresentarem no Boulevard, que é essa área aberta ao lado do Teatro Municipal, que fica na Avenida 13 de Maio. É um evento gratuito, é só a pessoa chegar e assistir. A gente também tem o domingo, o Música no Assírio. Ele acontece 2 vezes por mês, de 15 em 15 dias, e foi proposto pela nossa orquestra. Então, Manu, vou pedir desculpa só para beber uma água, porque eu estou um pouquinho gripada. Por favor, faça isso. Voltamos já já. Ai, mil desculpas, viu? Sem problema, gente. Vamos lá. Eu vou beber a minha também. Deu até uma choradinha.
A gente tem música no Assírio, que, como eu falei, acontece 2 vezes por mês, e foi um projeto proposto pela nossa orquestra. Então, os grupos que são formados pelos profissionais da nossa orquestra, grupos particulares, eles se apresentam no Assírio às 11 horas da manhã. E o ingresso também é a preço popular, é R$10 inteira, R$5 meia. E a gente abre um pouquinho antes, fornecendo café da manhã. Então, assim, é uma atividade para ser feita em família e para criar mais uma programação cultural para o Rio de Janeiro, né? Total. Eu tenho uma pergunta, Clara, que talvez seja um clamor popular, justamente do sexo masculino, que é o quê? Rio de Janeiro, 2023, mudanças climáticas, 60 graus de temperatura, sensação térmica, né? Tem previsão, alguma previsão do teatro permitir a entrada de homens com bermudas? É um questionamento. Então, a entrada de homens com bermudas já é permitida. Várias pessoas já vêm assistir o show de bermuda. O que a gente não permite é a entrada de short. Short, entendi, tanto para mulheres quanto para homens, não é permitida. Mas, viu assim, aí, galera? Nem de biquíni, tá, gente? Não, por favor, também assim, vamos ter limite. Vestidinho fresco, bermuda, na altura um pouquinho acima do joelho ou no joelho, não tem problema nenhum, pode vir, isso não é vedação. A gente só pede que não venha de short, como eu falei, por uma questão de respeito aos profissionais que estão ali de terno e gravata se apresentando. Sim, sim, né? Justo. A gente sabe que cada vez mais está quente. A gente sofreu na semana passada com o nosso ar-condicionado, por exemplo, porque o ar-condicionado não deu vazão. O ar-condicionado do teatro é um aparelho mais antigo, a gente chegou a fazer a manutenção, mas ele não conseguiu dar vazão frente à temperatura externa, o que automaticamente aumentou a temperatura interna, né? A gente teve até algumas reclamações, Manu, e aí já fica para o público que a gente trabalhou o feriado inteiro, ainda está trabalhando para conseguir dar uma vazão menor, diminuir essa temperatura, desde mesmo que a gente tenha que instalar um maquinário extra. Então, já fica aí o pedido de desculpas, mas eu não podia prever que São Pedro aprontaria essa de fazer um calor de 59 graus na cidade. Não, eu acho que não é preparado para isso, nem pois é um movimento que eu acho que todos os gestores de espaços públicos, de eventos, vai ter que acontecer, né? Vai ter que rolar, porque assim, também a expectativa é disso aqui para o inferno. A gente está emburacando no apocalipse. Então, enquanto o apocalipse não chega, a gente vai viver aqui, a gente vai ter que se adaptar, né? Vai ter que se adaptando para continuar sobrevivendo. É um movimento que vai acontecendo, mas muito legal, amei as informações, e é isso, assim, realmente estava muito calor e a gente vai se adaptando a partir daí. Eu desliguei o microfone do nada. Eu ia te fazer mais uma pergunta antes da gente ir para os nossos quadros, que é, né, já amei conhecer todas as iniciativas do teatro, muita coisa que a gente acaba não conhecendo, a gente conhece e vê muito as principais óperas que estão ali em cartaz, mas tem diversas outras maneiras da gente conhecer o trabalho do teatro, dos artistas, o interior do teatro, as visitas guiadas são muito legais. Até eu acho que é uma coisa que... É igual quando a gente viaja, né? Que a gente acaba conhecendo o lugar, o turista conhece o lugar melhor do que a gente que mora, né? Eu acho que as visitas guiadas... Eu fui para o Cristo Redentor adulta já, assim, tem pouco tempo, a primeira vez que eu fui no Cristo. Nasci e cresci no Rio de Janeiro. Eu acho que a visita guiada deve ter um público muito de turista, né, que chega e quer conhecer. Eu acho que é um espaço que está ali aberto perto do Carioca, todo dia no centro da cidade, com acesso super fácil para a gente conhecer e ter acesso. E aí, quais são 550 coisas acontecendo ao mesmo tempo? Existem outros planos, aspirações para esse futuro do teatro municipal com relação a não só
produções, né, que vão acontecer, que vocês estão planejando, mas é isso, assim, você já falou do ar-condicionado, com relação a mudanças climáticas, com relação à tecnologia, o que vocês têm de futuro, assim, de pensando assim, estamos em 2023, o mundo está mudando, coisa acontecendo, em diversos âmbitos, e como o Teatro Municipal se encaixa nisso tudo? Então, eu citei uma parte dos projetos, viu, Manu? Porque a gente tem outros. Então, por exemplo, a gente tem um projeto escola, que é só para rede de ensino. Gente, mas a mulher trabalha, hein, galera? Vocês estão vendo? Às 14 horas, só para estudantes da rede de ensino, com cartilha, material para professor. Tem vários outros projetos muito legais. E aí, quem quiser conhecer, a gente sempre divulga nas redes sociais do teatro, Facebook, Instagram. A pessoa vai conseguir ter um pouquinho de ideia de tudo que acontece por aqui e sempre vale a pena o contato, né? Quem tiver dúvida pode fazer contato, que a gente está sempre aqui à disposição. Sobre a apropriação de novas tecnologias, essas novas frentes, né? Para além da parte prática, como o ar-condicionado, a gente agora trocou também os estofados do teatro, que é uma parte de manutenção, né? Tá belíssimo, inclusive. A gente tem vários outros projetos. Então, assim, eu brinco, né, Manu, que a pandemia fez com que a gente aprendesse um pouco a utilizar as tecnologias. Principalmente a gente, por exemplo, eu, historiadora, que estou sempre ligada num papel, numa canetinha, naquela coisa bem pouco tecnológica, mas a gente começou desde a pandemia já a trabalhar, por exemplo, com podcasts e videoaulas. A gente tem um canal no YouTube onde a gente tem contação de história para criança, a gente tem algumas videoaulas que explicam, por exemplo, a linguagem do balé, qual é a diferença de uma mezzo-soprano para uma soprano. Então, a gente tem alguns videozinhos explicativos. E a gente tem uma série de podcasts também, não só no YouTube, mas nas plataformas de streaming. A gente vem trabalhando em outros projetos dentro de plataformas de streaming, em parcerias com outras instituições. Né? Daqui a pouco vai sair um projeto bem legal. Não vou adiantar aqui, fica surpresa, mas assim, a gente está criando algumas playlists específicas junto com uma instituição para pacientes de hospitais e etc., que a gente acha que a gente precisa realmente levar a cultura a todos. E a gente vem trabalhando muito com parcerias com universidades e com instituições que tragam novas mentalidades ao teatro. Então, dentre essas parcerias, a gente está com o edital aberto para submissão de artigos, porque o teatro lança agora, em fevereiro, a sua primeira revista. A gente está criando uma revista de nome Ritmo, que é a revista interdisciplinar do Teatro Municipal. Ela está sendo feita em parceria com a UERJ. Na parceria com a UERJ, a gente contempla 2 projetos, que é a revista e um clube de leitura, que acontece na Sala Mário Tavares, toda quinta-feira, uma vez por mês. E a revista Ritmo, ela abrange temas que não são cotidianos do teatro, mas que perpassam muito pelo nosso dia a dia. Pode ser contraditório, né? Mas, assim, o primeiro tema da revista é o carnaval. Boa parte da equipe do teatro trabalha no carnaval, ou seja, o carnaval faz parte do nosso dia a dia, mas o tipo de espetáculo do Teatro Municipal pouco dialoga, às vezes, com o carnaval. Inclusive, existe um decreto proibindo a execução de qualquer tipo de manifestação ligada ao carnaval no Teatro Municipal, porque antigamente o teatro recebia bailes e recebia desfiles de fantasia, e na década de 80 teve uma pancadaria que destruiu parte do teatro. Então, o presidente, à época, lançou esse decreto, e que a gente ainda não conseguiu revogar. Mas
a gente vem trabalhando com o tema do carnaval, porque a gente entende que é um tema muito próximo ao que a gente faz, né? São grandes. E dentro da cultura, assim, você tem cenógrafo, quem figurinista, músico, o carnaval emprega muito essa galera o tempo inteiro. Manu. Por exemplo, a comissão de frente campeã do carnaval é do diretor, o coreógrafo é o diretor do balé do teatro, é o Hélio Bejani. A gente tem vários bailarinos, a gente tem peruqueira, a gente tem visagista, a gente tem cenógrafo, tudo trabalhando no carnaval. E a gente, quando pensa, são 2 patrimônios, né? E que trabalham com grandes espetáculos. A gente pensa num cenário novo, em figurinos novos, e o carnaval nada mais é do que isso também. Então, a gente lança essa revista conta com a curadoria do Milton Cunha, foi o nosso convidado, e a gente está aí tocando, então já fica o convite para quem quiser submeter um artigo sobre carnaval, está aberto até o final do mês, até a última semana de novembro. Além da revista, que vai ser uma revista digital, mas também impressa, a gente vai trabalhar nos 2 formatos. A gente também tem uma parceria com outra universidade, onde a gente vem trabalhando no desenvolvimento de um game do Teatro Municipal. Então, a gente está fazendo aí, na verdade, 2 jogos para ser disponibilizados nas plataformas, né? Apple ou Android, para que as pessoas possam trabalhar um pouco mais perto, jogar com o nosso cotidiano. Então, a nossa ideia é que a gente use os espetáculos em cartaz e a pessoa vista os artistas, faça a troca dos figurinos durante o espetáculo. E o outro jogo é trabalhando com os vitrais, é um grande quebra-cabeça para que a gente trabalhe com os vitrais, né? E as pessoas se aproximem desse patrimônio e entendam todas essas belezas e representações que existem pelo Teatro Municipal. Além disso, a gente está desenvolvendo uma TV Teatro. A TV Teatro, a ideia é intensificar ainda mais as postagens no nosso canal do YouTube e trabalhar um pouco com os bastidores dos espetáculos. Então, é mostrar o que a peruqueira faz, o que o visagista faz, o que um eletricista cênico faz. E a ideia é que as pessoas entendam que existem muitas profissões por trás de um espetáculo, né? Então, a gente tem uma gama de profissionais e de especializações, perfis técnicos, que fazem com que esse espetáculo e essa máquina funcione. E, por último, ainda com uma outra universidade, esses projetos são com a ECDD. E aí, por último, a gente tem uma parceria já de grande tempo, uma parceria que eu fiz no Museu da Imagem do Som e que, felizmente, veio também para o teatro, que é com a ISPM, outra universidade, onde a gente faz as oficinas de desenho uma vez por mês. Então, as pessoas vêm ao teatro e fazem oficina de desenho. A gente tem oficina de desenho para adultos e para crianças, além de outras atividades que a gente trabalha dentro de sala de aula. Então, a gente tem trabalhado muito com a ideia do designer thinking para desenvolver projetos que a gente, no nosso dia a dia corrido, muitas vezes não pensa, ou que não fazem parte mesmo da nossa realidade, e que um jovem vai pensar com mais facilidade. Então, por exemplo, na finalização dessa disciplina no ano passado, foi sugerido que a gente criasse uma ilha do Teatro Municipal no Fortnite. Jamais pensaria nisso. Mas a gente vem trabalhando para tentar executar essa proposta. E voltando à oficina de desenho, né? A oficina já está fazendo quase 2 anos. Na semana passada, a gente lançou, dentro da plataforma do Google Art and Culture, a primeira exposição da oficina de desenho. Então, é muito legal, porque divulga o trabalho desses participantes. E a gente também faz, todo final do ano,
a seleção de desenhos e a exposição no Teatro Municipal desses projetos e desses desenhos. Uma coisa, Manu, dentro dos projetos que eu não falei, é que a gente transformou as paredes do balcão superior e da galeria do teatro, que são áreas que foram construtivamente pensadas sem adorno, porque lá atrás abrigavam as pessoas que tinham uma renda mais baixa, em galeria expositiva. Então, a gente já recebeu 3 exposições, são exposições, em geral, fotográficas ou de artes plásticas, e que a gente entende, mais uma vez, que todos têm que ter acesso à arte e à cultura. Então, agora, a gente desmontou uma exposição em parceria com o Instituto Italiano de Cultura, que falava de grandes nomes da arquitetura, que eram italianos e influenciaram no patrimônio nacional, dentre eles o Teatro Municipal. Toda a estucaria do teatro foi feita por italianos, né? Além de algumas obras de arte, que são os mosaicos do Assírios, e a gente fala sobre isso. E agora a gente está montando a exposição da oficina de desenho, e que assim que a gente desmontar, agrega ainda mais no Google Arte em Cultura. Então, assim, a gente vem trabalhando de diversas formas. É um desejo meu trabalhar com realidade aumentada dentro do teatro, e a gente vem tentando verificar como manejar recursos para conseguir também realizar esse projeto. Se Deus quiser, no ano que vem a gente tenta realizar. Vai ser tudo. E eu estou aqui pensando que eu achei que eu conhecia quase tudo do teatro. Falei, não, sei todas as óperas, sei várias coisas. Gente, eu não sei nada do teatro. O teatro tem milhões de coisas, eu estou fascinada, de verdade. Aí eu faço a pergunta, e o futuro, tecnologia? Você me traz um leque de coisas acontecendo, de verdade, assim. Parabéns pelo trabalho e por esse pensamento de se manter atualizado, de manter esse equipamento, como eu falei, histórico, tombado em todas as esferas, atualizado, que não é porque está tombado que falou, galera, é isso, vamos manter em 1920, é o que estamos aqui. Não é. Você tem uma série de coisas, óbvio, que você tem que cumprir a partir do tombamento, mas você pode se manter atualizado em diversas frentes. De verdade, assim, eu estou fascinada com as coisas que você contou e trouxe aqui. E aí, Clara, a gente tem 2 quadros aqui antes da gente encerrar. No primeiro, a gente conta uma notícia dos últimos dias, da última semana, que tem impactado a gente de alguma forma, positiva ou negativa. Não sei se você quer começar, eu começo, pode ser você. Se tiver notícia aí, pode ser você. Manu, eu ando meio assustada, viu? Eu hoje em dia até tenho evitado, eu não sei te dar uma notícia que me impactou, porque eu tenho ficado muito assustada com tudo que tem acontecido, né? Acho que, infelizmente, eu acho que a gente é um pontinho que pode tentar mudar alguma coisa sobre isso, mas eu acho que as pessoas têm tido uma agressividade muito grande, e me assusta ao ligar a TV e ver o jornal com tantas notícias negativas, né? Ontem eu fiquei muito... Uma coisa que me impactou muito foi a questão do show da Taylor Swift e da morte por violência ou por uma falta de estrutura do espaço que recebia ou da própria produção do espetáculo de 2 jovens. Isso eu confesso para você que mexeu muito comigo, porque eu também vinha passando por um problema, como eu falei, né, do nosso ar-condicionado não ter dado vazão, e eu fiquei me perguntando como a produção de um grande show desse pode negar que as pessoas levem água num momento de calor extremo, né? E aí isso cria uma série de reflexões, assim, de você não se colocar no lugar do outro, de como você tem que se portar, como é que uma produção tem que pensar, às vezes, no seu público, né? Porque você não está falando de uma manada, você não está falando, você está falando de vidas, né? E
isso me impactou muito, porque eu trabalho diariamente tentando proporcionar. É lógico que problemas existem, falhas existem, porque nem sempre é fácil desenvolver as coisas, né? Lidar com recursos, mas eu acho que a gente trabalha com o humano, né? E a gente tem que se colocar no lugar do outro. Então, isso me impactou bastante. Muito, né? Assim, a sensação é de que nesse caso é isso, é o dinheiro falando mais alto, né? Do que muitas coisas, inclusive vidas. Assim, foi bem assustador, né? Tudo que aconteceu. Gente, a Taylor Swift chegou no Brasil e virou Cavaleiro do Apocalipse, o fim do mundo está acontecendo. Mas tem piada da parte, existem muitas responsabilidades que devem ser dadas a quem missão de direito. A minha notícia, eu acho que eu vou falar da eleição do Javier Milei na Argentina, que, enfim, a história se repetindo mais uma vez por aí. E aí alguém falou, não aprenderam com o Brasil. Gente, a gente não aprendeu com os Estados Unidos, a gente não aprendeu nem com a gente mesmo, tá? Se a gente for olhar bem, nem com a gente mesmo a gente aprendeu. Então, assim, é isso. E quando você, é um pouco do que eu estudo falando academicamente, quando você estuda desinformação, quando você estuda populismo, quando você estuda essas coisas, você entende perfeitamente o que aconteceu, de onde essas pessoas saíram e o que isso significa. E agora é isso, é torcer para os nossos queridos. O cara já chegou no dia seguinte disse o tempo inteiro muitas atrocidades, e o seu discurso já é de, enfim, fechar Banco Central, privatizar tudo, e a gente sabe que privatizar não resolve. Eu moro em Niterói, aqui nós temos a Enel, e quem é de São Paulo conhece bem a Enel também, e aqui em Niterói tem muita gente há 70 horas sem luz também, então privatizar não me parece exatamente a solução, mas é um discurso que se repete muito, é um dos muitos discursos do Javier Milei. É algo que choca, é algo que eu estava acompanhando, não é aquilo, né? Quando a gente olha a eleição da Argentina, não que Sérgio Massa fosse uma grande alternativa, ele era o ministro da Economia de um país destruído economicamente, mas eu acho que Javier Milei, além de continuar essa destruição economicamente, ele destrói muitas outras áreas, como a área da cultura, que é o que a gente está trazendo aqui. Alguém que não gosta, né? Afinal de contas, cultura faz as pessoas pensarem, assim como a educação. Então, essa é... até as parcerias, né? Pois é. E aí a gente aqui que também... O discurso dele de que quer romper, né? Exato, afeta lá. Vários afeta países, aqui. Dentre eles o nosso. Não é um problema só da Argentina, né? Que manda constantemente turistas e movimenta a economia. Exato. Vai na Argentina, quando eu fui na Argentina em 2014, eu lembro que eu entrei no ônibus, aí falando, né, buenas noites, todo mundo era brasileiro. Todo mundo entrava falando buenas noites, todo mundo era brasileiro ali dentro. Então, assim, você vai na Argentina, tudo brasileiro. Em compensação, você vai em Búzios, tudo argentino. Você vai em Búzios, isso é... Então, assim, gente, não dá para romper, porque tá um aqui com o outro aqui, não tá dando. Não dá mesmo, não né? dá mesmo. Claro, outro quadro que a gente tem aqui é um quadro de dicas, né? Filme, série, livro, que você quiser aí indicar para a gente, que você acha que o nosso público deve conhecer. Manu, é muito suspeito indicar La Traviata, né? Então eu vou indicar outra coisa. Porque a Traviata a gente já falou que está lindo, que está em cartaz até domingo aqui no teatro. Falando de cinema, né? Por exemplo, eu fui assistir há pouco tempo Mussum. Acho que é um filme que todos devem ver. É um filme muito legal, muito divertido e que mostra um pouco mais de quem foi esse homem, né? Quem foi o Mussum para além de um comediante. Fala da família, fala de uma série de coisas. Tem uma suspeita na minha fala, porque parte do filme foi gravado aqui no teatro e eu estava ansiosa para assistir. Mas, para além disso, o filme é muito legal, é um bom entretenimento e eu recomendo a todos que vejam, né? Eu posso indicar outras coisas, por exemplo, eu sou uma leitora voraz do Gabriel Garcia Marques, então eu indico para todos que leiam, por exemplo, Gabriel Garcia Marques, para quem gosta de ler, é um excelente autor, os livros são muito bons, promovem reflexões, né? Vale a pena uma vez na vida ler, por exemplo, 100 Anos de Solidão. E fica aí, então, essas 2 dicas. 3 com a Traviata. Boa, eu vou dar minha dica rapidinho, porque, enfim, meu computador aqui está saracoteando na gravação, que eu não sei se a internet é computador, então vou me adiantar para não ter problema de novo. A minha dica foi o vídeo que eu divulguei para os apoiadores essa semana, que é um documentário chamado Incompatível com a Vida.
é muito tenso e muito importante, né? Eu acho, principalmente, óbvio, para homens e mulheres, assim. É um filme que trata da interrupção da gravidez quando o seu feto tem má formação, no geral. Então, são mulheres que queriam esses filhos, queriam essa gravidez, estavam muito emocionadas com a descoberta da gravidez e, ao longo do processo, descobrem que o feto tem algum tipo de má formação que o torna incompatível com a vida, que é um termo médico para bebês que não sobreviverão fora do útero. Então, quando nascer, vão sobreviver poucas horas ou poucos dias. Então, muitas mulheres decidem interromper essa gravidez, né, logo quando descobrem esse problema. E mostra todo o processo, né? Desde a angústia do processo psicológico até relacionada à medicina, aos planos de saúde ou ao serviço público, a dificuldade que você tem de realizar o procedimento, principalmente no Brasil, porque, enfim, existem diversas coisas, desde legislação até a tal da objeção de consciência do médico, até um monte de argumentos morais. E, paralelo ao monte de entrevistas que a gente escuta, que a Elisa Capai, que é a diretora, ela faz essas entrevistas, tudo começou porque ela passou por isso. Ela começou documentando o início da gravidez, a descoberta, até descobrir que o seu feto tinha uma má formação. E pelo processo de interrupção da gravidez, que ela fez em Portugal, então foi muito mais facilitado enquanto acesso ao serviço de saúde, mas muito intenso psicologicamente. E ela se filmou durante todo o processo, tudo que ela estava passando. Então, a gente escuta as entrevistas dessas mulheres, mas a gente entra muito na intimidade da Elisa. É muito intenso, tinha muita coisa que eu não sabia, desde os procedimentos de interrupção da gravidez, de como eles são, até, enfim, tudo que passa na cabeça de uma mulher que passa por isso, porque são mulheres que não falam o que aconteceu com elas, né? É muito difícil encontrar um acolhimento. Então, foi muito intenso. Eu assisti com meu namorado, ele falava, cara, todo mundo tem que ver esse filme. Todo mundo, porque tem uma moça que ela fala, eu sempre fui contra o aborto, eu sempre disse nunca vou abortar. E aí a vida me botou nessa situação. Então ele falava, todo mundo tem que ver isso, é muito importante, porque não é uma questão só de quero ter um filho ou não, sabe? Às vezes você quer, e ainda assim você não pode. Então é um filme que está na shortlist do Oscar 2024, então agora está nesse processo aí de fazer as suas divulgações, de ter exibições no exterior para poder efetivamente concorrer. Então é muito, muito interessante, também compatível com a vida da Elisa Capai, um documentário muito tenso, muito triste, mas muito importante, né, para a gente abrir e colocar nossos olhos ali nesse caso, né? Que quando a gente fala de aborto e todas as leis que vêm junto com isso, existe ainda um grupo ainda mais específico se relacionando com isso que sofre consequências por causa da legislação moral e da moral toda que gira em torno disso. Então, documentário muito interessante. Clara, queria te agradecer muito, te pedir desculpas mais uma vez pela minha internet, meu computador não sei o que foi, que resolveu que hoje estava chateado. Obrigada e parabéns aí por todo o seu trabalho no teatro. Acho que essa entrevista ajudou a galera a conhecer mais e a se interessar em conhecer não só o teatro a partir das grandes óperas que são incríveis e recomendo, mas também tudo mais que o teatro pode oferecer. Obrigada, viu? Nada, Manu, eu que agradeço. O teatro está sempre à disposição. Convido você e convido a todos a virem ao teatro, a conhecerem os projetos mais de perto, né? E para a gente é sempre uma alegria imensa conversar e receber as pessoas. Então, eu que agradeço pelo espaço e, mais uma vez, fico à disposição. Lembrando, gente, que tem aqui na descrição o nosso Apoia-se, se você quiser apoiar aqui o canal, são R$5 por mês, um vídeo exclusivo por semana, assim, em primeira mão para os nossos apoiadores, com resenha de filme, de série, de livro, como esse, Incompatível com a Vida, que eu falei ali, tá lá exclusivo para os apoiadores. Não pode apoiar, tem aqui minhas redes sociais aqui na descrição, todo o apoio que vocês dão lá, que não são um apoio financeiro, são muito bem-vindos e ajuda a gente a crescer em outras frentes. Muito obrigada mais uma vez, beijo, Clara, beijo todo mundo. Tchau. Beijo.